Olá, essa é a nossa primeira aula no curso Zabbix Construindo um Ambiente de Monitoramento, e nessa aula nós veremos conceitos de monitoramento. O que é monitorar? Quem deve responder essa questão? Geralmente as pessoas acham que quem deve responder essa questão do que monitorar é o pessoal envolvido na área de TI. Porém, na realidade não é essa. Essa responsabilidade fica a cargo das pessoas que entendem do core business da empresa. Elas que sabem realmente o que precisa monitorar. Logicamente que a equipe de TI precisa monitorar os ativos de rede. Só que eles têm que entender também que precisam monitorar serviços que vão fazer toda a estrutura da empresa funcionar. Então, por exemplo, para o site da empresa funcionar estão envolvidas várias tecnologias. Então, o pessoal de TI, junto com essa equipe responsável que entende o core business da empresa, vão fazer o levantamento de ativos e serviços envolvidos em toda a operação do negócio da empresa. Bom, a partir do princípio que está tudo mapeado, eles vão validar todo esse processo, de monitoramento, definir o que vai monitorar ou não, colocar as métricas, o que pretende fazer com o monitoramento, a geração de alarmes. Por fim, será realizada toda a configuração do monitoramento, a instalação da ferramenta de monitoramento, as configurações de alertas, envio de mensagem, de e-mail para informar um determinado problema. E por que monitorar? Nós realizamos um monitoramento de serviços de TI para observar essas condições de determinado objeto, equipamento que está dentro dos padrões ou não. Então, por exemplo, um equipamento pode ser um roteador, um switch, uma impressora. E aqui eu coloquei na figura do objeto que pode ser qualquer serviço que esteja rodando na rede. Então, por exemplo, um servidor web, um servidor SSH, entre outros. O objetivo de monitorar é prever tendências para mudanças de perfis. Então, por exemplo, você pode estar superdimensionando determinados servidores utilizando muito mais memória do que ele precisa. E em outros servidores você pode estar utilizando uma capacidade de memória que ele já está estourando lá a quantidade de memória instalada no sistema. Então, você pode utilizar o monitoramento para prever essas tendências, além de permitir ações corretivas mais rápidas e acertadas. O que quer dizer com isso? Você pode corrigir problemas muito mais rapidamente, porque você já vai saber o que está acontecendo, e você também pode acertar na correção desses problemas, antecipando esses problemas. Então, ao invés de você trabalhar reativamente, com monitoramento, você consegue trabalhar proativamente. Bom, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o modelo FCAPS. Ele foi criado a partir do modelo OSI, que define os conceitos das áreas funcionais de uma rede. O que são essas áreas funcionais? São 5 áreas funcionais que foi definido por esse modelo, que eles servem de base para separar e definir as áreas funcionais de uma gerência de rede. Bom, essas áreas funcionais, cada uma dessas áreas, elas definem o que está envolvido na operação de gerência de redes. Próximo slide nós vamos ver essas funções. E esse modelo ele tem o foco total baseado em tecnologia. Ele verifica através de protocolos de rede, de serviços de rede. Ele tem esse foco. Bom, aqui estão as 5 áreas funcionais do modelo FCAPS. Gerência de falhas, gerência de configuração, gerência de contabilidade, gerência de desempenho e gerência de segurança. Eu não vou entrar em detalhes em cada uma dessas funções, porque para o nosso curso, as funções que vão estar envolvidas na ferramenta de monitoramento dos Zabbix é o modelo Fault, gerência de falhas, e o modelo Performance, que é a gerência de desempenho. Então, vou falar um pouquinho sobre a gerência de falhas,
que é um incidente ou um evento que acarrete mau funcionamento do sistema. O que poderia ser um incidente ou um evento? Então, por exemplo, servidor web parou de funcionar. Está derrubado o serviço do Apache, por exemplo, e vai gerar um evento, né, para alertar a gerência lá de monitoramento. Bom, o objetivo principal da gerência de falhas é detectar e resolver rapidamente situações que degradem o funcionamento da rede. Então foi o exemplo que eu dei agora. Parou de funcionar o sistema web, né, o serviço web, e a equipe responsável ela tem que detectar qual foi a causa que ocorreu essa parada, né, não planejada do serviço, e vai buscar a solução. Bom, a gerência de desempenho ela tem a responsabilidade de medir e analisar a performance de um determinado serviço. Então, por exemplo, pode medir a performance de throughput de rede, de throughput de disco, pode medir a performance de serviços de rede. Então, por exemplo, quanto tempo está demorando para se conectar a determinada porta TCP, se essa porta está disponível ou não, né? Qual é a velocidade de acesso a um determinado site, entre outros exemplos. Bom, ela também fica responsável pela avaliação dos dados para enviar alertas quando o nível de performance atingir um determinado limite. O que é esse nível de performance? Então, imagine que você determinou que o uso de CPU não pode ultrapassar 95%. Isso já é um limite que você determinou. Durante o monitoramento, você vai estar coletando os dados, né, de performance de CPU, e ele vai estar gerando alerta à medida que esse item ultrapassar o limite que você definiu. Então, por exemplo, se o uso de CPU tiver acima de 95%, por exemplo, o último valor coletado foi 96%, você pode gerar um alerta, né? Mas isso também permite você colocar mais complexidade, né, no seu monitoramento. Então, você atribuir mais funções. Então, por exemplo, você pode determinar que o nível de performance ele só vai gerar alerta se atingir o limite de 95% numa média de 10 minutos. Então, se em 10 minutos a média de todas as coletas for acima de 95%, né, o alerta será enviado. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de conceitos de monitoramento e eu aguardo vocês na próxima.